ônibus, a partir de hoje, ficou 60 centavos mais caro andar de trem ou de metrô no estado de São Paulo. A tarifa foi reajustada para R$ 5,00. Já a integração entre o serviço estadual e o transporte municipal sobre trilhos fica em R$ 8,20. E aí eu lembro que esse aumento não vale para os ônibus municipais na capital paulista. Desde janeiro de 2020, o valor da tarifa do metrô e da CPTM não era reajustado. O prefeito Ricardo Nunes, que é pré-candidato à reeleição, manteve por mais um ano o valor da passagem dos ônibus e também anunciou tarifa zero aos domingos. Esse é um tema complexo, né? São visões dissonantes da condução dessa política envolvendo os transportes aqui em São Paulo, com interesses também distintos. O prefeito coloca aí a tarifa zerada no domingo, enquanto no estado o governador tentando recuperar e recompor perdas de um passado recente, que são importantes, claro, também pensando no todo do estado. Mas para o consumidor no fim do dia, para o cidadão no fim do dia, ele só sabe que vai desembolsar um pouco mais por um serviço que ele já utiliza, com críticas inerentes à prestação desse serviço. Pois é, Aros, você vê, esse é o típico exemplo de motivação política para uma determinada medida. E aí, o aumento ou a gratuidade? A manutenção. Tá bom. A manutenção. Tá bom. Porque você vê, quem está mantendo os valores e fazendo aquilo que você colocou da tarifa zero aos domingos, é justamente aquela esfera de poder que vai ter eleições agora no final do ano, cujo prefeito é candidato à reeleição. Você veja que não tem lá, a matemática na conta não fecha. Depois de 4 anos, você mantém os mesmos valores, você mantém os valores congelados, a matemática não fecha. Não existe nada de graça. Quem é que está pagando essa diferença de custo? Os cofres públicos. Não é à toa que, no caso da Prefeitura de São Paulo, você tem um custo com os transportes urbanos da ordem de 7,5 bilhões por ano. É um valor extremamente significativo e que vai aumentando cada vez mais. Agora, com a tarifa zero, nós vamos ter um valor também ainda maior. Um valor que é estimado pela Prefeitura em 250 milhões ano, mas esse valor não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque, conforme você tenha a tarifa zero, é natural que você acabe tendo um volume maior de pessoas querendo se utilizar, já vista que não vai ter custo nenhum. Então, seguramente, esse valor e a expectativa é de que esse valor dobre, passando dos 500 milhões de reais. Então você vê que o custo da prefeitura, fazendo uma conta simples, ele já vai de 7,5 para 8 bilhões de reais. Um valor extremamente alto. E aí eu pergunto, será que vale a pena? Será que é esse o interesse da sociedade de São Paulo, de despender um valor tão alto como esse? Ou será que se trata apenas de uma medida eleitoreira e que daqui um ano, depois que o prefeito tiver sido reeleito ou que outro prefeito vier a sentar na cadeira, nós teremos aí um pacotaço aumentando em 60, em 80, sei lá quantos centavos a tarifa de ônibus? Essa história da tarifa zero aos domingos, é meio que ainda um projeto piloto, algo para ser definido a duração disso para o futuro. Mas, de todo modo, eu andei lendo visões bem diferentes sobre esse tema. Há quem concorde, mas com a medida, mas não concorde com o modelo adotado para fazer a conta fechar. Há quem discorde totalmente e etc. Mas uma coisa é certa. Para o cidadão, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo agora, a percepção única é a seguinte: eu não estou desembolsando, estou passando lá o meu bilhete, estou pagando dinheiro, mas eu não estou vendo o dinheiro sair da minha conta. Este ato já tem um efeito importante, o de você não ver o dispêndio. Então, talvez as pessoas não tenham ideia do quanto custa essa cadeia como um todo. E eu digo isso tanto do lado da isenção, no caso do transporte municipal, quanto da manutenção de uma operação tão complexa quanto a do metrô e a da CPTM.
Lembrando que a gente tem linha concessionada no caso do metrô e no caso do transporte por rodas, né, os ônibus, nós temos empresas que prestam, os ônibus não são da prefeitura. Essas empresas prestam o serviço por meio de contratos e elas são remuneradas pela prefeitura a partir do que está estabelecido nesses contratos para a prestação desse serviço. Ou seja, de um jeito ou de outro é uma operação muito cara e ela custa para o cidadão. É que é mais fácil ver pela lógica do não estou tendo que tirar do bolso ali ou a lógica do nossa, agora ficou mais caro para eu andar de metrô. Claro, então veja, primeiro que esse é um ponto muito sério de discordância entre o governador e o prefeito. O governador não tem eleição, o prefeito tem. Mas o governador também disse que, olha, os recursos, falou na semana passada, os recursos são finitos, daí o reajuste de tarifas, algo que não acontecia desde o início de 2020, portanto, 4 anos. A gente sabe, por exemplo, que foi o tal do aumento de 20 centavos em 2013 que mobilizou aí o movimento Passe Livre, e daí começaram a nascer aquelas mega manifestações aí que culminaram, inclusive, em coisas muito mais importantes e abrangentes, e a gente sabe como foi que isso terminou. De qualquer forma, há muita coisa envolvida nisso e muitos interesses. Primeiro, você vê como que é um negócio. Em alguns trechos da cidade, para uma parte do público, o sistema de ônibus ele é concorrente do metrô. Você imagina o seguinte, eu saio daqui da Jovem Pan, eu moro a uma estação de metrô de distância aqui da Jovem Pan. Então, geralmente, eu vou embora caminhando. Mas, se eu quiser, eu posso pegar o metrô e, se eu quiser, eu posso pegar um ônibus aqui do lado. Então, imagina o seguinte... O senhor está bem servido em todos os modais. Beleza. E eu posso ainda te dar uma carona, eventualmente. Olha só. Poxa, mas esse homem é um homem de sorte. Mas se você me der uma carona, você vai quebrar o meu exemplo aqui. Porque eu sei... Vamos acabar com o exemplo. Então, imagina o seguinte, eu venho trabalhar no domingo, faço aqui o nosso Canelada, aí eu vou embora. Então, eu posso ir a pé, metrô, de metrô ou de ônibus. Aí eu vou caminhando até o metrô, mas no meio do caminho eu falo, opa, por que eu vou pagar o metrô se o ônibus é de graça? Aí, então, nesse sentido, o ônibus municipal, gratuito aos domingos, ele se torna, então, um concorrente do metrô que cobra, não vai ter a isenção, né? Exatamente. Vai ter a tarifa zerada. Então, esse já é um aspecto. Segundo, o Cristiano mencionou a questão de integração, e você também falou. Então, o sujeito compra lá um bilhete de integração para andar de ônibus e metrô e tal, isso vai para um caixa único, e aí outro dia até a Folha de São Paulo fez uma reportagem em relação a isso, porque no momento do repasse, isso não é lá muito transparente, é uma coisa, cálculo meio confuso, porque aí você tem o concessionário sobre trilhos, uma parte do que é privatizado, o metrô e os ônibus. Então, quem é que vai pôr a mão nessa grana primeiro? Então, há uma questão aí. Na hora de particionar... Exatamente. Terceira coisa, o metrô e os ônibus aqui em São Paulo, eles são mais baratos do que em várias outras capitais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a tarifa chega a R$7. É que tem uma tal de tarifa social lá para uma determinada faixa de renda que faz com que a tarifa caia para 5, mas mesmo assim é mais caro. Continuaria sendo mais caro, pelo menos igual ao metrô aqui de São Paulo. Florianópolis e Curitiba, por exemplo, já tem tarifas muito mais caras que de São Paulo. Qual a mágica? Como São Paulo vai continuar, então, oferecendo esse transporte com tarifas menores? É óbvio que tem uma parte grande que é subsidiada, como o Cristiano apontou. E aí, a cidade vai continuar pagando esse subsídio? Eu sou, claro, a favor de que as pessoas paguem o mínimo possível, mas o fato é que alguém tem que pagar. Não dá para sair distribuindo também. Agora, aí eu vou recuar quase um ano no tempo. Lá pelo final de janeiro do ano passado, o prefeito esteve conosco aqui no Morning Show. E aí, excepcionalmente, eu fui convidado, como aconteceu hoje, um honroso convite para fazer ao lado de Carlos Aros. E aí eu estava lá e falei assim, prefeito, eu ouvi uma história, então o senhor tem aí estudos para implantar a tarifa gratuita aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente tem aí uns 6, 7 estudos e tal, e estamos avaliando. Naquele dia eu saí com a convicção de que essa seria a bala de prata dele no ano eleitoral. Mas assim,
Veja, eu não vejo, eu não entendo como o modelo hoje possa ser sustentável, esse modelo de gratuidade. Mas, de qualquer forma, a gente está falando em ano eleitoral, de um prefeito que não é tão popular assim. E tem um ponto que, se a gente fosse sair da visão política, mas pensar também do ponto de vista da construção da cidade, a mobilidade, você citou o Haddad com as faixas de ciclofaixas e etc. Né? O entendimento do que é a mobilidade é muito maior do que um único modal. Claro. Né? A gente tem, eu me lembro de fazer reportagem em dias de greve da CPTM, greve do metrô, e ir para uma estação que é uma conexão importante ali, por exemplo, a estação Tatuapé, que concentra CPTM e metrô. E aí um dia, ao vivo no Jornal da Manhã, entrevistei uma moça e perguntei, poxa, para onde a senhora está indo? Falei, não, estou indo para o Carrão. Aí na hora eu fiquei olhando, falei, mas a senhora vai para o Carrão como? Não, tem que pegar o ônibus aqui agora, porque tem, o Paes está ativado. Ela não usou a expressão, mas tem um ônibus que leva até... Aí quando saiu do ar, eu virei para a moça e falei assim, mas por que a senhora vai pegar o ônibus que está lotado aqui embaixo, se daqui de onde nós estamos é possível ver a estação Carrão? Ela ficou me olhando. Em nenhum momento ela parou para pensar que o deslocamento dela só se dá daquela maneira, cumprindo esse último trecho de metrô, porque ela já está dentro do transporte, ela já estava ali. Ela vem de trem, desemboca ali na estação de metrô, transfere para o metrô e anda mais uma estação para não ter que caminhar pela Radial Leste. É um deslocamento de, sei lá, alguns metros, você consegue ver a estação, mas é uma bela caminhada. Ou seja, a ideia de mobilidade precisa ser trabalhada, inclusive pelas autoridades, pelos administradores das cidades, para que a população perceba que trata-se da composição de modais, que trata-se do uso, inclusive, do aplicativo de transporte, que eu posso fazer um trechinho menor e pagar mais barato, somando com outro, eventualmente a bicicleta. Só que a nossa cidade ela é hostil à ideia do pensar a mobilidade. Uma medida como essa, proposta pelo prefeito, atende ao fim político, vamos colocar dessa maneira. Talvez sob algum aspecto social. Mas não atende à ideia da construção de uma cidade que abraça o cidadão, que pode, eventualmente, diminuir o uso do carro quando ele para perceber que a 2 quadras da casa dele tem uma estação ou tem um ônibus que ele vai fazer no mesmo tempo, às vezes sem precisar gastar com combustível, com qualquer outra coisa. Então, o pensar mobilidade não é exercitado e nenhuma gestão faz isso. Exatamente. E nesse sentido, Aros, uma coisa que especialmente me chama a atenção é com relação à sopa de números que muitas vezes a gente fala em milhões, bilhões, o governo gasta tanto com isso, tanto com aquilo. Para o cidadão que está no seu dia a dia, que toma o seu ônibus, que toma o seu metrô, muitas vezes ele acaba não tendo ferramenta para analisar o quanto aqueles milhões ou bilhões representam proporcionalmente em relação aos cofres da prefeitura. Então, evidentemente, você não é favorável a ter o transporte sem custo? Claro, todos somos, né? Agora, não existe transporte sem custo. Para que a gente tenha hoje um transporte sem custo aos domingos ou para que a gente mantenha artificialmente esse valor que é cobrado na tarifa de transporte, o governo, ou no caso aqui a prefeitura, está tirando dinheiro de outro lugar. E aí, com isso, não cabe no mesmo orçamento você ter o transporte com preço congelado, tarifa zero aos domingos, você ter gasto volumoso com saúde, gasto volumoso com isso, com aquilo outro. Isso tudo não cabe. E aí é exatamente aí que vem a importância, por exemplo, de talvez termos um mecanismo semelhante ao que a gente falou há pouco sobre o salário mínimo, de ter um mecanismo, por exemplo, de gatilho para as tarifas de transporte público, por exemplo, onde o cidadão já saiba que anualmente ele terá a recomposição do valor do transporte público. Isso acabaria evitando medidas eleitoreiras, medidas politiqueiras, que eventualmente, se for preciso, se houver uma conjuntura que justifique uma mudança, o governo ou a prefeitura, no caso, teria que justificar isso. Agora, se nós tivéssemos, portanto, a manutenção disso como uma regra, eu tenho certeza que nós teríamos mais saúde financeira aos cofres da prefeitura. Com um adendo, custa
porque você tem profissionais envolvidos, você tem equipamentos, você tem tudo, e aí cabe ao governo estadual, municipal, que cobre a qualidade desse serviço pela empresa que passou na licitação e etc., e está fornecendo. Não é incomum a gente esbarrar em situações em que o veículo não está nas melhores condições, ou que o tratamento oferecido ali não foi dos melhores. Ou seja, é também o papel do governo fiscalizar isso, entendendo que se aumentou o custo por várias razões, o cidadão está pagando aquilo, é preciso cobrar para que o trabalho seja feito da melhor maneira. Não é só olhar também do lado da empresa, falar, o custo dela aumentou ano contra ano, porque da inflação e etc., a gente precisa remunerar. Tem um lado da prestação do serviço que precisa ser observado. E o cidadão vive o dia a dia ali e ele sabe como é. Quando está sujo, quando está quebrado, quando não está. E ele merece minimamente a dignidade da qualidade desse serviço. Tem mais alguns aspectos. Por exemplo, você mencionou a questão da mobilidade. Muito bem. A partir do momento em que a mobilidade ela passou a ser ampliada, hoje a gente vê aí, observa inúmeros bolsões de bicicleta e tal. Isso, em muitos casos, tirou também pessoas que usavam outros sistemas de transporte público. Então, tirou usuários do metrô e tirou dos ônibus. Esses sistemas, eles reclamam disso e tal. E é claro que, enfim, nesse sentido, ótimo para o cidadão. Quanto mais o cidadão tiver a sua vida facilitada, melhor. Então, agora, é fato que, por conta disso, eles perderam usuários. Aí tem uma outra questão econômica econômica e ideológica. O governador de São Paulo já anunciou que pretende, em algum momento, privatizar o metrô. Muito bem. Como é que ele vai privatizar o metrô e entregar para a iniciativa privada o metrô com tarifas congeladas há muitos anos? Quer dizer, é óbvio que o concessionário que arrematar isso aí lá na frente, e veja, está aqui alguém que não gosta muito da ideia de privatização do metrô. Mas vamos imaginar pela cabeça do governador, porque isso é uma promessa de campanha dele. Então ele vai lá, privatiza, aí o concessionário recebe um sistema que está com tarifas congeladas há 4 ou 5 anos. O cara vai falar, governador, é o seguinte, sinto muito, 4,40, mas vou aumentar para 7 agora. Aí o governador fala assim, não faça isso, porque você vai me causar um dano político, talvez até irreparável. Então, é óbvio que o governador também ele está atento a esse tipo de variável. Não é uma questão fácil para rigorosamente ninguém. Sabe, você mencionou a perda. No caso do metrô, 1 em cada 4 passageiros. Essa é a perda verificada pela pesquisa de mobilidade. Faz referência ao período pós-pandemia e tal, mas tem um outro efeito. E esse é muito importante nessa conta que você faz, pensando que para vender um produto ele tem que estar bonito na vitrine. Claro. É a lógica da concessão. Tem que estar bonito na vitrine para que as empresas se interessem nesses leilões. Há segundo alguns levantamentos, já uma indicação de estagnação na arrecadação desse modal. Ou seja, o metrô já esbarra em um processo em que ele já não consegue ultrapassar uma determinada linha para arrecadar. Muito em função dessas alternativas e dessa evasão. E tem um fator aqui que a gente não colocou na nossa discussão. O fenômeno da pandemia alterou a dinâmica da rotina das pessoas. Sim. As empresas adotaram um modelo híbrido de trabalho, numa parte expressiva dos casos. Uma parte importante voltou, outra parte manteve o home office e outro adotou o híbrido. Isso impactou na circulação de pessoas. O home office é colocado como um fator importante para essa redução, a perda de 1 a cada 4 passageiros. Então, você tem um novo contexto em que essa conta que o governador faz é importante nessa linha do para vender um produto ele tem que estar bonito e brilhando na vitrine, senão não vai chamar a atenção. E só para fechar um último detalhe, antes da pandemia, ainda o então governador Alckmin, depois o governador Dória, eles iniciaram aí enfim, as construções de uma vasta novas estações. Então eram 34, se eu não estou enganado, 34 que o Tarcísio teria para inaugurar e que foram iniciadas lá atrás. Ora, aí vem a pandemia e ocorre essa evasão que você mencionou. Como é que o sistema vai conseguir recursos para bancar, então, essa expansão, essa ampliação da rede, das linhas, sabendo que lá na frente ele vai faturar menos?
O Aros, nessa linha do que o Piperno colocou, desse exemplo do metrô, onde o país vive hoje uma situação que trata especificamente disso, é na questão do saneamento. Hoje nós temos das empresas públicas de saneamento, das empresas estaduais, das empresas municipais especialmente, uma série delas que adotam uma tarifa muito baixa. Essa tarifa muito baixa, ela não dá capacidade ao município de fazer os investimentos que são exigidos por lei, especialmente pelo marco do saneamento. Ou seja, aí o prefeito ele pensa, bom, o que eu posso fazer numa situação dessa? Eu vou fazer a concessão. Aí ele apresenta para o mercado vê, poxa, mas espera aí, você tem uma tarifa X, para poder valer a pena, para eu poder ter capital para poder fazer essa modernização que o marco de saneamento exige, eu preciso que a tarifa aumente para 3x. A tarifa da Sabesp é 3x, eu preciso pelo menos ficar equiparar. Só que a realidade desse município é de uma tarifa pequenininha, ou seja, prefeito nenhum vai fazer isso. Com isso, você não tem o serviço bem prestado pelo poder público, não tem o serviço prestado pelo privado e, com isso, quem acaba perdendo é a população.